As coisas que eu quero apresentar hoje é só uma introdução, na verdade, do que a gente vai fazer no evento mesmo, né? Então, de uma forma bem resumida, só para instigar vocês a ideia é provocar um pouco vocês para alguns temas que o projeto Snap se propõe a trabalhar. Então, de uma forma geral, o projeto Snap é um projeto de software livre, ele é uma plataforma de telefonia IP baseada em Linux, Asterisk, e nele mesmo, uma interface de inteligência e administração para isso aí, que produz uma central telefônica de grande porte, que aí pode substituir centrais de mercado, né, tradicionais. Então, vai montar a tua central telefônica baseado em software e software livre. Só que um pouco mais do que isso vocês já vão descobrir agora. Quando a gente criou o projeto Snap em 2004, a gente prestava serviços nessa área, coisa de software livre. Eu estou nessa área desde 97, e uma das coisas que a gente identificou para começar a desenvolver o projeto é que os clientes tomam decisões nessa área de tecnologia baseadas mais ou menos em três pilares. Três elementos que compõem qualquer entrega de solução de tecnologia que o cliente vai consumir. A primeira delas é hardware, então a gente precisa de um servidor, alguma coisa para botar, mesmo com a virtualização agora, isso aí não é continua sendo verdade, porque não necessariamente eu tenho servidores. Na nossa área de telefonia, a gente tem ainda telefones, celulares, placas de telefonia que vão ligadas na máquina, então tem outros equipamentos, outros hardwares que compõem isso, obviamente os softwares que rodam em cima disso aí. Mas tudo isso não funciona sozinho, sem alguém lá instalar, fazer uma consultoria, dizer como é que vai usar, orientar o cara a usar. Então, esses três elementos normalmente compõem essa solução, né? O que a gente identificou, decidindo o que a gente ia fazer, né? No nosso caso, a gente já tinha decidido que a gente ia trabalhar com telefonia. A gente ficou que esses três pilares, esses três elementos, eles não se somavam, ou seja, não é tirar nota 1 no hardware, tirar nota mais 1 que eu tiro no software dá 2, mais 1 que eu tiro no serviço dá 3. A conta não é essa. Os elementos eles se multiplicam. O que na prática significa isso, né? Olha só que interessante como é que fica. Quando o cliente compra um serviço de tecnologia, nesse nosso caso especificamente de tecnologia da comunicação, ele está esperando que o hardware faça no mínimo aquilo que é esperado, a expectativa básica dele. Se isso acontecer, ele vai dar nota 1 para esse hardware. O software, vamos dizer que o software surpreendeu, o software foi muito bem desenvolvido, foi desenvolvido de forma colaborativa, um software legal, e daí o cliente olhou, esse software aqui é melhor do que eu imaginava, então, esse software merece um 2. 1 vezes 2 no resultado dá 2, ou seja, eu consegui trazer a média do hardware para 1, consegui levar essa média para a nota final ser 2. Só que o serviço de implantação, de consultoria e suporte disso foi uma N. O cara entregou a menos do que o cliente estava esperando. E daí o cliente disse assim, cara, teu serviço não vai dar, é 0. E daí quando o serviço vira 0, o resultado final da matemática é 0. Porque 1 vezes 2 dá 2, o hardware tirou 1, o software ficou 2, virou 2, 2 vezes o serviço que é 0 virou 0, o resultado final é 0. E quantos de vocês e de nós, meus cabelos aqui estou careca de saber disso nesses anos todos, que a gente chegava no cliente e via uma solução de software livre lá, que tinha tudo para ser a solução final do cara, e o cara estava desesperado dizendo, pelo amor de Deus, tira esse software livre aqui porque eu não quero saber. Tira esse servidor de e-mail, tira esse file, bota outro, eu quero usar outro software, e assim por diante. E daí quando eu ia descobrir o que tinha acontecido, não é que o software era ruim ou que o troço era ruim, é que o serviço que estava lá foi mal executado. Então, comprovando esse exemplo. Então, para o cliente final não importa se o hardware foi 0, se o software foi 0, se o serviço foi 0. Se algum dos elementos foi 0, ele não quer mais saber daquilo. Estraga o contexto inteiro. Mas olha só que interessante, o que acontece se a gente começa a mudar um pouco isso? Se o cara tira 1 no hardware, tira 1 no software, tira 1 no serviço, o resultado final é 1. Ou seja, o cliente acabou recebendo aquilo que ele esperava e atendeu a expectativa e está tudo bem, está tudo certo. Mas vamos pensar o seguinte, isso normalmente acontece, eu tiro 1 ou tiro 0 em uma das coisas, quando eu tento fazer tudo. A gente pode aprender tudo nessa vida, não existe nada que eu não possa fazer. Mas eu não posso fazer tudo ao mesmo tempo. Eu não vou conseguir executar todas as coisas ao mesmo tempo.
Isso é loucura. Quando eu tento fazer isso por uma questão de medo, de crença, por achar que eu sou um super-homem, que eu posso fazer tudo e que eu não preciso de ninguém nessa vida, aí eu me coloco a fazer tudo, aí eu corro o risco de fazer uma dessas coisas meia boca. E ao fazer uma dessas coisas meia boca, eu corro o risco de tirar zero em uma delas, estragar tudo, ou no máximo tirar um em tudo e atender a expectativa e tal. Quando eu passo a me focar numa das coisas, ou seja, deixa eu ver o que eu sou bom, deixa eu me focar nesse que eu sou bom, eu consigo fazer só um dos itens melhorar. Eu não preciso melhorar todos, porque o hardware tem alguém que faz e faz isso mais ou menos. O software que eu sou bom, eu vou lá desenvolver e fiz um software, me concentrei e fiz ele melhor do que normalmente a média faria. E o serviço, o cara que fez isso fez mais ou menos. O que aconteceu? O resultado final, que antes era 1 ou era 0, dobrou agora, virou 2. Porque um dos elementos se especializou, das pontas se focou no que ele era bom e se especializou naquilo. Olha que interessante que acontece quando todo mundo começa a fazer a mesma coisa. Quando o cara do serviço também se especializa, ele também vai lá e diz, não, peraí, se eu não preciso me preocupar com o software, se eu não preciso me preocupar com o hardware, deixa eu me focar no meu serviço, deixa eu aprender a fazer isso direitinho, fazer isso bem feito, porque eu estou tranquilo que tem alguém fazendo o resto para mim. Aí eu também vou tirar 2 no serviço. O resultado final, que antes era 1, quadruplicou agora, virou 4. Se eu conseguir fazer a indústria de hardware, a indústria de equipamento, trabalhar junto comigo, desenvolvendo equipamentos cada vez mais compatíveis com o meu software, cada vez mais otimizados para o meu serviço, focados naquilo que a gente precisa entregar para esse cliente, e o hardware também superar a expectativa, o resultado final vai a 8. E a gente começa a multiplicar esse resultado à medida que cada um vai se especializando, se focando e fazendo melhor aquilo que já faz. Então, o nosso desafio, a nossa pergunta, quando a gente for montar o projeto Snap, entendendo isso, é como é que a gente vai fazer um projeto de software livre, alguma coisa, que consiga passar essa mensagem, que consiga fazer com que as pessoas se colaborem. Bom, a base desse projeto tem esses 3 elementos. Foco, ou seja, preciso me focar naquilo que eu sou bom. Eu vou conseguir me especializar em algumas das áreas. À medida que eu me especializar, eu vou precisar ter outras áreas que eu não vou fazer e alguém vai precisar fazer para mim. Então, para isso, eu vou precisar colaborar. Eu vou precisar criar uma rede de colaboração de pessoas que me complementem, que fazem aquilo que eu estou disposto a deixar de lado para me especializar em uma coisa. Só que como é que eu faço para ficar melhor ainda no que eu faço? Compartilhando conhecimento, fazendo isso que a gente está fazendo hoje, fazendo webinar, trocando conhecimento, trocando experiência, e muitas pessoas focadas naquilo que são boas e se especializando naquilo e compartilhando seus conhecimentos, a gente consegue cada vez mais fazer aquilo que a gente faz melhor. Então, ou seja, compartilhando com colaboração e foco, a gente consegue criar uma rede que realmente faz a diferença. A rede Snap acredita nisso. Quanto mais a gente aprende a criar comunidades de colaboração, mais rápido a gente evolui. Quanto mais a gente colabora, quanto mais a gente troca conhecimentos e cruza as nossas experiências, mais rápido essa evolução acontece. Pensando nisso, é que a gente traçou um desenho que mostra isso, tá? A gente fez alguns estudos e mostrou. Negócios exponenciais e negócios lineares. Negócios lineares são os nossos negócios industriais padrões aí de mercado, e os negócios exponenciais são negócios que levam esses elementos que eu estou trazendo aqui agora para vocês. No negócio exponencial, o ecossistema que ele está envolvido é que puxa o negócio. Ou seja, tem um ecossistema ali dentro, que tem um monte de gente tocando, e esse ecossistema é que fica puxando o negócio e evoluindo ele. Os negócios lineares precisam empurrar o ecossistema, ou seja, tem uma rede ali dentro envolvida, e a empresa que está ali dentro desse processo precisa ficar empurrando esse ecossistema, ou seja, incentivando as pessoas para usar, financiando campanhas de marketing, fazendo todo o movimento acontecer. No negócio exponencial, a inovação acontece naturalmente, porque as pessoas têm espaço para colaborar, têm espaço para expor as suas ideias, têm espaço para compartilhar conhecimento, então a inovação vai acontecer. No negócio linear não acontece assim, a gente precisa ter uma área de PDI, paga pela empresa, financiada por alguém, etc. A divulgação está aqui acontecendo, a gente está divulgando naturalmente no negócio exponencial. No negócio linear tem que estar, vai fazer campanha de marketing, vai financiar por operações, assim por diante. O negócio exponencial não pensa no lucro, ele tem lucro, o que é bem diferente. Então, o negócio exponencial,
O lucro acontece porque o cara sabe fazer matemática, gasta menos do que ganha, simples assim. Mas ele não vive para isso, ele vive por um propósito diferente. Não é uma meta ter lucro, a meta é conseguir ser exponencial, a meta é conseguir impactar o maior número de pessoas possível. O lucro é uma consequência. No negócio linear, não, ele só existe porque ele precisa ter lucro. Se não tiver lucro, fecha a empresa e vamos para a próxima. E assim por diante. Então isso fez a gente pensar no projeto Snap. Então a nossa máxima no projeto Snap é: dê o que tu faz de melhor e deixa que o ecossistema faça o resto. Te concentra naquilo que é bom e o ecossistema vai fazer o resto para você. Especificamente na área de telecomunicações, que é onde o Snap está inserido, agora já pensando na solução que a gente ia entregar para o mercado, que software a gente vai desenvolver com o conceito de colaboração resolvido, com o conceito de modelo de negócio resolvido, como é que a gente vai, que software a gente vai fazer? A análise que a gente fez foi olhando para isso. Isso foi em 2000, a gente começou a pensar nisso em 2002, levamos aí 2 anos, 2002 a 2004, para desenvolver o Snap. E daí nesse processo a gente identificou isso aí. O ambiente de telecomunicações na época, e hoje ainda está acontecendo um pouco assim, em alguns lugares, algumas empresas, as operadoras de telefonia era uma operadora de telefonia por empresa. A empresa tinha uma linha de telefone, ou no máximo várias linhas com uma operadora só, uma operadora de celular, e era isso. Ramais que ele tinha dentro da empresa, os ramais eram todos ramais telefones, em cima da mesa, em cima da outra mesa, que normalmente estavam, inclusive, geograficamente no mesmo espaço físico. Então, se tivesse uma filial, lá na filial tinha outra central telefônica, com outros ramais conectados da mesma forma, e esses ramais são todos analógicos. Então, esse era o mundo que os caras de telecomunicações viviam. Hoje, o mundo das telecomunicações mudou completamente, porque houve uma convergência entre as telecomunicações e os dados. Então aí nós começamos a unir. As centrais telefônicas não estão mais sozinhas, a gente precisa integrar elas com os CRMs, precisa integrar elas com o sistema de gestão financeira, precisa integrar elas com as nossas filiais, precisa botar geograficamente elas em lugares distintos, eu preciso ligar as minhas unidades em rede, eu preciso transformar isso tudo numa única central telefônica. Eu não tenho mais uma operadora, agora eu tenho 4 operadoras, eu tenho VoIP, infinitas operadoras VoIP, eu tenho operadoras de celular, 4 ou 5 dentro da mesma empresa. A complexidade ficou gigante. Os ramais já não estão mais nos telefones em cima da mesa, o ramal está no meu celular, está no meu tablet, está no meu computador, então a complexidade ficou gigante. Isso tudo criou um cenário bem caótico, de muitas possibilidades, muitas coisas para acontecer, as empresas têm muitas necessidades. E aí que a gente entra. A gente entra porque a gente precisa colocar inteligência nisso, a gente precisa resolver esse problema, a gente precisa facilitar e unir essa comunicação. É aí que o projeto Snap entra. Tá? O projeto Snap é o cara que faz isso, que conecta essa inteligência e que simplifica esse cenário. Mas a gente não consegue fazer isso sozinho, porque é muita coisa para fazer. Então, para a gente fazer isso, a gente precisa de uma rede. Então, você não está sozinho para fazer isso, eu não estou sozinho para fazer isso. Então, para isso a gente desenvolveu o Snap, liberou ele como software livre, como GPL. Mais do que isso, inclusive a marca Snap, ela também é livre, ou seja, você pode usar, ela não tem trademark, você não precisa pagar royalties por ela, então você pode fazer folders, material de marketing, usar no teu site, fazer o que você quiser. A gente registrou a marca no INPI, mas deixou de livre acesso. Então, o Snap está no portal do software público brasileiro como única plataforma de telefonia IP livre, reconhecida pelo governo federal como um software público. Tá? Isso fez com que, por exemplo, a Caixa Econômica Federal tivesse 1.200 agências usando a nossa plataforma de comunicação, que a usina Itaipu usasse, o Ministério da Defesa, o Exército, inúmeras cidades brasileiras, grandes redes de empresariais que usam o Odebrecht, e aí inúmeras, são mais de 5.000 centrais hoje instaladas no Brasil, só debaixo só sob gestão da Opens, para vocês terem uma ideia, e mais de 8.000 integradores que fazem parte dessa rede hoje. Não quer esse número aí. Hoje a gente tem esses dados são de janeiro, estão desatualizados, a gente está trabalhando para poder levantar esses números, mas em janeiro esse ecossistema tinha mais de 300.000 pessoas conectadas nele, mais de 20 milhões de conexões que a gente fazia todos os meses, então já é um software e um ambiente extremamente robusto, né? E quais são as oportunidades e o que a gente pode fazer com tudo isso? Vamos dar uma passadinha nos cases aí, né? A pergunta central que a gente tem que fazer sempre é o seguinte: por que uma central telefônica
só faz e recebe ligações. Por que que isso acontece? As empresas só pensam nisso. Compram uma central telefônica para ela fazer e receber ligações. Mas por que elas só fazem isso? Então, a ideia por trás disso é porque as pessoas não entendem o que pode ser feito. Então, nós sabemos que elas podem fazer muito mais do que isso. As centrais telefônicas podem fazer muito mais do que receber e fazer ligações. Elas podem, primeiro, aumentar a produtividade de todas as empresas, porque elas são mais inteligentes. Elas podem reduzir os custos, porque elas são mais livres, mais customizáveis e flexíveis. Elas podem agilizar e personalizar o atendimento, fidelizar clientes, porque elas conseguem ser mais humanas e mais inteligentes para conectar a pessoa certa, na hora certa, no momento certo, com a pessoa certa. Então, tudo isso transforma ela no seu diferencial. Então, ela pode ser o diferencial das empresas. Se você trabalhar ela direitinho, você consegue transformar ela no diferencial das empresas. Elas podem fazer o que a gente chama aqui na comunidade Snap de interconexão. Essa é uma palavra que vocês não vão achar no dicionário, porque é um conceito que a comunidade Snap criou para defender uma bandeira. Então, a gente defende que o que a gente faz nas empresas, ao levar essa comunicação mais inteligente, mais humana, mais flexível, que busca uma evolução constante na comunicação e no relacionamento das empresas com seus clientes, a gente chamou isso de interconexão. Tá? Então, trabalhando com o Snap, você pode fazer como qualquer coisa, as oportunidades aí estão qualquer coisa, como qualquer outro software livre, então, ou seja, instalação, manutenção e desenvolvimento de módulos, customizações, coisas que você pode identificar como oportunidades para você trabalhar junto, né? Alguns cases de uso que você pode estar usando o Snap para isso. Então, pensando no Snap como uma central integradora com a central telefônica antiga das empresas. Então, a primeira coisa que acontece é que tu não precisa trocar a central telefônica do cliente, da empresa, para usar o Snap. Muito pelo contrário, você pode usar o Snap para integrar o Snap com a central telefônica que ele já tem e com isso habilitar um monte de recursos, né? Então, por exemplo, uma central telefônica normal normalmente não tem capacidade para usar VoIP. Então, ao que você bota o Snap integrado com ela, você traz para dentro do ambiente de telefonia da empresa a opção de usar VoIP. Uma outra coisa que acontece aqui é, por exemplo, você habilitar a capacidade de ter chips de SM dentro do Snap. O Snap compra placas para botar no asterisco que tem esses bancos de SM. O que significa isso na prática? Você pode botar um chip de celular ali dentro. E o Snap tem a capacidade de, a cada ligação de celular, identificar que operadora é a proprietária desse celular, mesmo se ele tenha sido portado. Então, a cada ligação, o Snap pode checar lá, peraí, esse cara aqui de que operadora é? Opa, esse cara aqui ontem era da Vivo, hoje ele foi portado para Claro, então hoje ele é Claro. Eu tenho um chip da Claro aqui dentro do Snap, então eu vou sair com essa ligação pelo chip da Claro. Ligação de Claro para Claro não custa nada, então eu não paga nada. Isso elimina o custo de telefonia celular de qualquer empresa, só pelo custo do chip. Então, esse é um recurso que a gente pode fazer. O Snap tem a capacidade de gravar ligações. Se ele está aqui nesse meio, ou seja, todas as ligações que entram na empresa ou que saem da empresa passam por ele, isso significa que todas elas podem ser gravadas aqui nesse centro aqui. E todas as ligações sendo gravadas por o Snap habilitou a capacidade de gravação nesse ambiente, que num PBX desse porte aqui, custa muito caro. Muito caro, eu quero dizer, R$800 por mês por canal de voz simultâneo. Então, você consegue avaliar quanto isso custa para a empresa e quanto pode ser o benefício que tu pode levar lá. Então, essa aqui é uma oportunidade. Um outro exemplo de uso é você usar o Snap como uma URA de atendimento. Usando naquele modelo anterior, por exemplo, a ligação que vem aqui da operadora, um cliente ligando para a empresa, chegando aqui pela operadora, pela linha telefônica da operadora, vai chegar aqui no Snap, e o Snap então vai poder atender a ligação aqui e abrir o menu de áudio. Então, digite 1 para comercial, 2 para suporte, 3 para não sei o que, e aí por diante. E ele pode cuidar, fazer essa função, ele tem esse recurso embutido dentro dele, né? Aqui vem um detalhe importante, né? Você pode direcionar isso para vários meios. Então, imagine, você pode direcionar para o ramal interno do grupo do departamento comercial ligação, mas pode ter um vendedor que está na rua. Então, que é o meu caso hoje aqui. Se você ligar para o meu ramal aqui na Opens hoje e eu não estiver no Opens, a ligação vai acabar caindo no meu celular na rua. O Snap consegue direcionar essa ligação para o meu celular. Então, não importa mais aonde é que eu estou, a ligação vai cair no meu bolso e vai permitir que eu atenda esse meu cliente de fora.
O outro caso, obviamente, é usar ele como central telefônica, substituindo a central telefônica tradicional, usando aí telefones IPs, ou ainda softphones no computador, no celular, etc. Ou ainda também, através de ATAs, de adaptadores tecnológicos aqui, usar os telefones tradicionais que o cara já tem lá, os telefones analógicos que ele já tem. Né? Então, esse é um outro case que dá para a gente usar. Um caso mais legal que eu gosto de usar é esse aqui, que é a integração de várias unidades. Imagina uma empresa que tenha 3, 4 unidades, cada uma delas em uma cidade diferente, e a primeira coisa que ela quer fazer é integrar essa matriz e essa filial para não ter mais custo de ligação entre elas. Então, nesse cenário, o que vai acontecer? Beleza, o Snap vai integrar as duas unidades, então uma ligação de um ramal de uma filial para o ramal da outra filial vai passar pela internet e não vai custar nada. Mas isso pode ser muito mais do que isso. Com isso, o Snap tem a capacidade de unir esses dois Snaps como se fosse um só. Então, as empresas vão enxergar isso como uma única central telefônica aqui. Então o Snap vai trabalhar esses dois ambientes como se fosse um único. O que na prática significa isso? Se o cliente ligar para essa filial aqui, em busca de atendimento, o Snap pode identificar que esse ramal que deveria atender a ligação aqui nessa filial não está disponível. E a mesma pessoa com a característica dela, então imagina que esse cara aqui é do financeiro. Esse cara do financeiro não está disponível. O Snap pode identificar isso, esse cara está ocupado. Mas tem um cara do financeiro lá na matriz e que eu posso transferir para ele que está livre. O Snap pode transferir a ligação desse cara da filial aqui, diretamente aqui para a matriz, um cliente que estava ligando na filial. Sem o cliente saber. Então o cliente vai ser atendido lá na matriz, sem saber que foi atendido na matriz. Isso dá uma capacidade de distribuição de chamadas de ligações em toda a rede, reduzindo o custo operacional, agilizando o atendimento, inclusive eliminando custos de uma filial aqui, de ramais que nem precisaria ter, e etc. E tal, né? A mesma coisa acontece em ligações de um lado para o outro. Você pode reduzir custos de todo mundo usando os recursos compartilhados que ele oferece aí. Tá? E por fim, se você tiver um ambiente muito grande, então pegar uma empresa que nem a gente tem aí, empresas com 6 mil ramais, 5 mil ramais, com muito ramais em uma empresa, você consegue pegar o Snap e colocar ele em 3, 4, 5 servidores ao mesmo tempo e distribuir recursos dele para que ele consiga atender toda essa capacidade, distribuindo, fazendo alta disponibilidade, redundância de máquina, de banco, botando aplicação num lado, gravação no outro e assim por diante, e fazendo todo esse cenário acontecer. Tá? Na minha palestra, no evento aí, eu vou entrar no detalhe técnico, ou seja, como a gente vai fazer essas coisas. Então vamos instalar o Snap, vamos configurar ele e vamos ver isso que eu estou mostrando aqui agora na prática, como é que a gente pode fazer isso tecnicamente. Tá? Esse é o que eu tinha para hoje, para ser bem objetivo. Está aí os meus contatos, vocês podem entrar em contato. Esse e-mail aqui é o e-mail do comercial aqui da empresa, mas deixa eu ver se eu consigo escrever aqui o meu e-mail. Apesar que depois eu vou compartilhar o meu e-mail para todo mundo, daí o pessoal pode me mandar e-mail depois, pessoal, ou me achar no... Escreve no chat. Deixa eu escrever no chat aqui, que eu vou escrever aqui o meu Twitter, tá, para a galera me seguir aí. E o meu e-mail, para vocês poderem, qualquer dúvida, qualquer coisa, precisarem até o evento, tiver alguma coisa, já entrar em contato. Tá bom? O pessoal já abriu o chat, tá? Galera, valeu, obrigado aí, espero que vocês tenham gostado. Opa, manda aí. Ficou muito bom. Queria fazer só a primeira pergunta, Douglas. É muito interessante, né, que como tudo está mudando, né, hoje em dia, a economia do compartilhamento, a questão de você ter uma comunidade, e aí sim, aqui a gente está falando até antes da palestra, interessante, né, de você falar o que você faz, de você se divulgar, de você compartilhar, e naturalmente o mercado vai te procurar. Se você for bom, né? Se você fizer o 2 vezes 2 vezes 2, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Você cada um se especializar numa área e realmente é diferente você ter um esforço grande de criar uma empresa, divulgar, marketing, conteúdo e tal, e muitas vezes não dá certo, né? Então... Bem por aí. A gente acredita que juntos a gente consegue ir muito além. Eu vou começar a ler as perguntas, tá? E você vai respondendo. Pablo, o pessoal elogiou o Luiz, o Giovanni, o Júlio. O Pablo perguntou, teria como funcionar através do celular fazer ligação para o cliente através da central da empresa?
Deixa eu ver se eu entendi. Você vê como um funcionário, através do celular, fazer uma ligação para um cliente através... Sim, com certeza. Então, você pode estar, por exemplo, tem duas maneiras. Você pode tanto fazer uma situação de callback, quanto usar um softphone e transformar transformar o teu celular num ramal da empresa, né? Então, tanto fazer quanto gravar a ligação, etc., a partir do teu celular. Mas tem um recurso bem interessante também, que mesmo você não tendo internet no teu celular, está sem Wi-Fi, está sem o 3G, etc. e tal, o Snap consegue fazer o que a gente chama de callback, ou seja, tu vai pegar o teu celular, vai ligar para um chip que está conectado no Snap, que tu não paga nada para ligar, por exemplo, não tarifa zero, e o Snap pode, primeiro, abrir uma linha telefônica para ti, um tom de descagem, e você digitar o número que você quer, quanto você pode, o Snap pode identificar que você está ligando do teu celular, desligar a ligação e ligar de volta para o teu celular por um chip tarifa zero sem pagar nada e abrir o tom de linha para você discar alguma coisa. Então dá para brincar de várias formas aí. Ou ainda no ramal, né? Instalar um softphone no teu celular e daí ligar a partir dele. O Gilvan está perguntando qual a banda de internet ideal para usar. Bom, isso varia do tipo de codec que você vai usar para passar o VoIP, né? Para passar a voz sobre dados aí. Mas eu diria assim, o melhor codec que tu vai trabalhar, que é um codec pago, que é o G109, tu vai conseguir fazer ligações usando 23K de banda. E o pior, ou seja, pior a nível de compactação, mas muito bom a nível de áudio, de qualidade de áudio, que é o G711, tu vai gastar 120K. Então, os dois horizontes para você, os dois extremos para você ter uma ideia. A Poliana levantou um assunto que o Snap gera desemprego. O que você acha disso? Se o Snap gera desemprego? Porque teoricamente eu acho que ela entendeu que talvez acabasse com a telefonia tradicional, não sei se... Na verdade, assim, o que eu prefiro pensar, tá? Nunca gera desemprego, ele gera oportunidades, primeiro de tudo. Segundo, que talvez a gente de vez em quando enfrenta isso. Por exemplo, a gente tem uma solução hoje integrada com o Snap de automatização que elimina a necessidade do porteiro nas empresas, nos condomínios, por exemplo. Imagina aquele condomínio que tem um porteiro 24 horas, que passa o dia inteiro lá sentado e abrindo o portão para as pessoas. A pergunta é, esse cara deveria estar neste emprego? Será que eu estou dando uma oportunidade para ele sentado numa cadeira, dormindo no negócio, só para ele ganhar R$800 por mês? Ou talvez eu tenha que dizer para ele, cara, pelo amor de Deus, vai te especializar, vai buscar uma evolução, vai buscar alguma outra coisa, entendeu? Vai fazer uma faculdade, vai estudar, vai se desenvolver, entendeu? Às vezes as pessoas ficam, eu tenho um pensamento um pouco diferente da maioria, mas... Às vezes a pessoa pergunta assim, mas a China está criando um monte de emprego, está tirando o nosso chão de fábrica. Eu prefiro que a China tire o nosso chão de fábrica, a gente fique com a inteligência aqui no Brasil e desenvolva empregos de qualidade. Porque eu não quero ter empregos aqui no Brasil que paguem R$600 por mês de salário. Eu prefiro ter empresas aqui que pagam 5 mil, 3 mil e assim por diante. Então são empregos que é o que a gente está fazendo aqui agora, desenvolvendo conhecimento, desenvolvendo inteligência, e a gente precisa incentivar para que todo mundo faça isso. Porque pessoas com capacitação sempre têm espaço. Bacana. O Elias e o Pablo querem saber como é que ajuda no projeto. Como é que se torna... Bom, primeiro é o seguinte, é só entrar na comunidade. Deixa eu botar o site aqui. Infelizmente aqui nesse slide a galera do marketing acabou botando o site da Openzão do Snap. O site do Snap está aí no chat, ó. Esse é o site da comunidade do Snap. A primeira coisa é entrar lá e participar dos fóruns, e ali tem os downloads, tem a ISO, você pode bastar por diante, né? O Pablo está perguntando sobre operadores de VoIP, qual seria melhor para contratar? Não, sinuca de bico, hein, Pablo? Essa aí é bruxa, hein? Essa aí eu não estou ganhando nada de ninguém, não vou responder essa pergunta aí, cara. Contrata, eu diria o seguinte, a melhor operadora para você contratar é aquela que você conhece o cara, que você pode pegar o telefone e dizer pro cara assim, pelo amor de Deus, bicho, para de me deixar na mão e resolve o meu problema. Essa é a melhor operadora. Entendi. O Luiz está perguntando, o servidor teria que ser dedicado ou compartilhado? Pois tem na empresa 2 servidores de dados, sendo que um seria backup do outro. Tem um IBM X3500, M2 Xeon QC E5504, 2 GHz. Eu acho que para rodar o Snap você pode rodar no servidor virtual, tá? Pode rodar no VirtualBox se tu quiser, não tem problema nenhum, ele é bem leve. Mas eu de forma alguma recomendaria você compartilhar um servidor de rede ou de outros serviços para botar telefonia. Por quê? Porque a telefonia é algo muito sensível. Você consegue ficar 10 minutos sem e-mail, mas não consegue ficar 3 minutos sem telefone.
Então, se alguma coisa acontecer, tu precisar rebootar a tua máquina para a atualização de um kernel, você vai apanhar o teu diretor. Fato. O Magno está perguntando, tem como parar um comparativo entre a Snap e a Logix? Vantagem, desvantagem? A primeira coisa é que o Snap é completamente diferente de plataformas como FreePBX, Elastix e dessa camada aí. Por quê? Porque o Snap foi desenvolvido do zero. Esses caras normalmente eles começaram um copiando do outro, fazendo forks um do outro. E foram criando camadas de soluções de software bem diferentes. O Snap nasceu com alguns conceitos bem interessantes. Primeiro, que ele é modular a nível de arquitetura, ou seja, você consegue desenvolver módulos para ele sem que o teu módulo precise ser GPL também. Isso é bem legal, porque às vezes tem um cara que quer desenvolver um módulo, aí não quer dar o módulo dele como GPL, quer vender o módulo dele. No Snap você pode fazer isso, sem problema nenhum. Você pode desenvolver um módulo sem ter que mexer no core do Snap. Nenhuma outra plataforma permite fazer isso, é a primeira diferença. Segundo, o Snap você consegue, ele é muito simples, quando tu baixar ele, tem alguns vídeos no YouTube aí na comunidade, tu vai achar lá no site, ou me pede aí que eu te mando, tu vai como é que tu faz, na nossa apresentação aí tu vai ver. A gente vai configurar uma central telefônica de grande porte em menos de 5 minutos. Eu vou levar mais tempo porque eu vou explicar para vocês, mas à medida que eu não precisar explicar, eu levo 5 minutos para configurar 100 ramais, por exemplo. Então isso tu jamais vai conseguir numa outra plataforma de software. Hoje tu não consegue, pode ser algum. O Elias está perguntando, a Snap ainda só tem um modelo de placas homologado da Comp? Vão expandir ainda? Na verdade, assim, o Snap funciona com todas as placas que funcionam Asterisk, tá? Então, funcionou o Asterisk, tu bota no Snap. O Snap, a gente pensou nele de várias formas, justamente para não limitar, a gente permitiu que ele que tivesse os seus escapezinhos, vamos dizer assim, né? Então, tu consegue, uma placa que não tem na interface para você fazer, você faz ela manualmente e você consegue usá-la dentro do Snap normalmente. O que ele não tem com outras placas ainda é monitoramento de status, se está com falha, não está com falha, o chip GSM se está com quantos por cento de sinal e tal. Isso só está com comp por enquanto ainda, mas não vai ser só com comp, tá? A gente acabou não fazendo ainda, e como basicamente é a Opens que faz isso, e a Opens tem uma parceria forte com a comp, a gente acaba priorizando pelo nosso próprio bem, não tem nada a ver com, mas é vantagem ou não vantagem, não tem nada a ver com isso, é só porque para a Opens só usa a comp, então como é só nós que desenvolvemos, mas se você for programador, Elias, por favor, nós estamos precisando de gente que desenvolva e nos ajude aí a compatibilizar com outras placas. Tu pode ter certeza que o teu commit vai ser aceito, com todo carinho. Legal. Pessoal, obrigado aí, Douglas. Vou passar para o Flávio, tá? Deixa seu e-mail de novo aí no chat, se alguém tiver mais alguma dúvida. Tá? Agora eu vou passar para o Flávio, tá, gente? Eu vou fechar aqui o chat. E vou... Pode começar, Flávio. Pessoal, boa noite. Vamos lá. Aumenta só um pouquinho o seu áudio, acho que está um pouquinho baixo, Flávio. Baixo. Vê se melhorou. Melhorou, pode ir. Melhorou? Olha só. O slide está aparecendo direitinho, tá legal? Perfeito. Beleza. Pessoal, olha só, eu vou falar um pouco para vocês, adiantar um pouco do que vai ser a palestra que a gente vai ter na primeira semana aí, no primeiro congresso, falar um pouco sobre hardware em sistemas operacionais GNU Linux. Então galera se apresentou no início, eu vou ter uma apresentação aqui, vocês vão ficar com esses slides depois. Então tenho graduação em informática, tenho especialização em segurança da informação em redes de computadores, sou analista do Instituto Metodista Granbury aqui em Juiz de Fora, então eu sou mineiro, tenho certificação Linux, depois nós vamos ter o Valdemar falando um pouquinho para vocês aí. Eu ministro cursos, disciplinas no curso de pós-graduação, tanto no Instituto Metodista Granbury quanto em outra faculdade, aqui que é na Estácio, de Juiz de Fora, com disciplinas voltadas para a área de segurança, sistemas operacionais. Tenho uma experiênciazinha na área de EAD. Então, aqui está um mini currículo. No final tem meu site. No site tem como vocês acompanharem um pouco mais do meu Lattes. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre como é que são os meus trabalhos. Então, o que é a ideia da gente falar desse hardware? Sempre que você vai planejar, seja qualquer ambiente, você tem que se preocupar desde o início com a questão de segurança.
desde a parte de particionamento até a parte de implementação de um software, de um sistema operacional, o que seja. Então, o que é a ideia do hardening? Já por aí, a gente vai começar a pensar nessa solução. A gente vai começar a evitar que futuros problemas venham a acontecer, para que a gente não tenha problema com uma partição que encheu. Ah, mas eu posso usar a LVM? Também posso, mas dependendo do conhecimento, do nível que você vai fazer, o que você vai fazer, se não tiver disponibilidade de uso do LVM, a gente tem que pensar nesse ponto já logo no início, para que você não comece uma instalação do nada e depois comece a esbarrar em problemas e ver e agora? O que eu faço? Então, o foco geral, a gente vai ter nossa informação, ele é um processo de organização e manipulação de dados, que normalmente vai interagir com pessoas e sistemas utilizando diversos meios de comunicação, tais como livros, jornais, televisão, música e principalmente a nossa internet, que é a nossa informação, o bem mais precioso que nós temos hoje em dia. A palavrinha hardening, o que ela vem a significar para a gente? Então é uma técnica que eu vou utilizar para mapear, para mitigar ameaças, e depois executar possíveis correções nos sistemas. Então, vou preparar esses sistemas para determinadas tentativas de ataque ou violação da segurança da informação. Então, a aplicação de hardening em sistemas operacionais GNU Linux vai ser o suficiente como técnica de segurança da informação? Sempre eu vou ter que pensar nessa pergunta. Só porque eu estou falando, eu vou aplicar hardening aqui, eu tô seguro. Já aconteceu casos de pessoas nos procurarem e falar o seguinte: a minha empresa agora está segura. Nós compramos um firewall que custou, isso há 4 anos atrás, 5 anos, custou 15 mil reais. Poxa, realmente agora a minha empresa está segura. Aí levou a gente para conhecer, abriu a centralzinha de administração. A primeira coisa que nós observamos, estava escrito em cima, disable. Então o firewall estava desabilitado. Gerou uma falsa sensação de segurança e só essa questão não adiantou nada ele ter gastado toda essa grana. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que tornar necessário a aplicação de um estudo direcionado para algumas hipóteses diferentes e possíveis falhas de segurança no meu sistema operacional. Vou ter isso aí como uma hipótese básica. Para cada servidor que eu for montar, cada tipo de serviço que eu for implementar, eu tenho que me preocupar de uma determinada forma. Eu tenho formas genéricas que eu tenho que me preocupar. Então eu tenho a possibilidade de manter um sistema de segurança da informação em um sistema operacional utilizando técnicas de hardening secundárias, que é, por exemplo, a utilização de técnicas de vulnerabilidade em sistemas, que eu vou oferecer um maior domínio do administrador sobre a estrutura de segurança da informação das plataformas operacionais que eu tenho atualmente. Implementação de novos padrões de segurança de sistemas operacionais e isso vai ser possível que eu venha minimizar ataques a servidores e serviços em sistemas operacionais, Linux, por exemplo, que aqui é o nosso foco. E a prática do hardening ela vai proporcionar melhorias e vai ocultar essas vulnerabilidades do sistema, inviabilizando a coleta e informações de dados deslojados por um cracker, por um script kid, seja quem tiver mal intencionado aí. E dentro, o que é importante que a gente sempre fala é um pouquinho da ISO. O que a ISO tem a ver com isso? A ISO é uma norma que ela é focada, a 27002, por exemplo, ela é focada em segurança da informação. Então ela possibilita que você venha se certificar, se acaso você pensar em certificação da ISO, ela tem isso. Nós temos a versão, tem uma versão brasileira que é a ISO 17799, que hoje está atualizada para 27002. Então, o que a ISO faz? Ela te encaminha, ela te dá dicas. O seu usuário root não pode logar direto, você não pode deixar o seu terminal aberto com root logado. Então, como é que eu vou fazer para deslogar isso automaticamente? Eu tenho que me preocupar com o ambiente físico. Tudo isso faz parte de técnicas de hardening, que é esse processo de mapear as ameaças, atenuação de riscos, executar atividades corretivas com foco na minha infraestrutura e com o principal objetivo que é preparar o meu ambiente para caso ele venha enfrentar determinadas tentativas de ataque ou violação dos meus protocolos de segurança que anteriormente já foram aí implementados. Então, o que eu vou
focar dentro do hardware, dentro do meu plano de gestão de segurança da informação. Eu tenho algumas técnicas que podem ser tratadas pela norma, por exemplo, fortalecer meus sistemas, fazer ajustes finos, procedimentos de segurança pré e pós-instalação. Então, eu tenho esses 3 tipos de hardening aqui. E às vezes é muito uma pergunta que muita gente questiona: meu sistema deve estar sempre atualizado? Depende. Mas o que esse depende? É interessante que você participe de fóruns de discussão para saber que será que aquela última atualização que foi lançada, ela não está com nenhum bug? Você vai atualiza o seu sistema que está rodando aí em produção e ele vem calhar num problema. Então é sempre interessante participar desses fóruns para que a gente possa trocar informações com outros usuários que já instalaram e tiveram esse tipo de problema. Então é uma forma de a gente conseguir evitar e saber se realmente a atualização está confiável. Esse aqui é um grande dilema que acontece aí. Eu nunca fiz nada disso e meu sistema roda até hoje. Você vai continuar se preocupando com isso até quando acontecer e você não tiver como fazer nada. A gente sempre questiona o seguinte: o que é mais interessante? Você, administrador, descobrir uma vulnerabilidade ou deixar que um cracker descubra para você? Então essa frasezinha fica aí para a galera pensar e realmente ver analisar o seu ambiente do dia a dia. Um grande ponto que nós trabalhamos na questão do hardening são esses 3 itens: a flexibilidade, o risco e a segurança. Eu tenho que avaliar muito bem qual o nível de cada um desses aqui que eu vou ter que implementar no meu sistema. Quanto de flexibilidade que eu preciso? Será que eu posso aumentar o meu risco ou reduzir o meu risco? E qual vai ser o meu nível de segurança? Então os 3 estão diretamente ligados. Se eu quiser aumentar a minha flexibilidade, eu vou ter que aumentar meu risco. Com isso, minha segurança cai. Se eu precisar, não, a minha segurança aqui tem que ser determinado nível. Então, meu risco vai cair, mas com isso a minha flexibilidade cai. Então, isso é de ambiente para ambiente, não tem uma receita de bolo. E eu posso, claro, que de acordo com o que eu for implementando naquele pré e no pós-instalação, eu vou estar avaliando isso, vou estar ajustando esses valores para que consiga realmente chegar no nível aceitável aí dentro da minha empresa. Então aqui eu vou perceber que se eu aumentar a segurança, os fatores de flexibilidade e risco vão diminuir. E assim por diante, que a gente estava falando. Então olha só, eu vou passar alguns exemplos para vocês. Aqui aqui bem rápido, para a gente só ter para vocês terem uma ideia de como que funciona isso dentro de um ambiente. Então alguns detalhes de hardening dentro de um ambiente. Segurança no meu sistema de arquivos, segurança com o switchbit ativo, a preocupação da segurança dentro do terminal, gerenciamento de privilégios, busca por senha fraca, checklist que eu posso fazer em serviços, tem umas dicas do como deixar seu SSH um pouco mais seguro e por aí vai. Então, falando de segurança em sistema de arquivos. Então, quando eu penso em relação à segurança do meu sistema de arquivos, eu tenho boas práticas que eu vou aconselhar. Por exemplo, o particionamento, que é deixar diretórios separados como o /boot, o /home, o var, dentre outros. Depende de cada serviço. Servidor de e-mail é uma coisa, eu tenho que me preocupar com /home. Meu firewall, o squid, por exemplo, eu me preocupo com /var. Isso vai depender de cada instalação, qual serviço que vai rodar. Então, preocupar com as opções de montagem. Se dentro daquele diretório que eu estou montando, daquela partição, eu posso deixar executar alguma coisa. Aqui eu coloquei um trechinho do FSTab, onde dentro desse HDA5 que eu tenho o TMP, ele está com ext3, está com as opções default, mas tem um noexec ativo aqui. Então nada que é executável vai rodar ali dentro. Tem um HDA6, que está o /home, que independente, pode ser até mesmo o root que estiver tentando, o arquivo com o switchbit não vai funcionar. Aqui em cima, mesmo sendo o root, ele não executa. Eu tenho um /var aqui embaixo, que tem um noswitch e um noexec ativo. Então, mesmo sendo o usuário root, se o arquivo estiver nesse diretório, ele não vai funcionar. Ele não vai ser executável e não vai funcionar como switchbit. Então, é uma das boas práticas que a gente pode adotar.
Aqui tem um scriptzinho que é o seguinte, para você montar ou desmontar uma partição aplicando essas técnicas. Eu posso passar o script, passar como start, nesse exemplo eu coloquei só o /var e o tmp, então ele vai remontar essas partições junto com aplicando as opções do noexec. E por que tem um stop? Porque nesse caso aqui, como eu fiz esse teste no Debian, quando eu vou utilizar o aptitude, ele depende de executar algumas coisas dentro do /var, /lib. Se esse /var, /lib estiver dentro na mesma partição do var, o aptitude não vai funcionar. Então eu desmonto, eu chamo o script, passo um stop, instalo o que eu tenho que instalar, depois eu chamo o script passando o start como parâmetro, ele vai remontar esses dois. Mas pode só esses dois? Pode ser o partição que você quiser. Então aqui só você acrescentando, fazendo os ajustes de acordo com a tua necessidade. A preocupação que a gente tem que ter com o switchbit ativo, como que eu devo proceder com isso? Eu tenho que listar todos os arquivos que tem switchbit, tem um script aqui que vai fazer isso para a gente. Tirar a permissão de todos esses arquivos, depois colocar a permissão somente naqueles arquivos que eu realmente preciso. Por exemplo, o SU, se você quiser que o usuário comum vire root, porque normalmente nós vamos bloquear o root de logar direto. Então você tem que logar como usuário comum e depois ter permissão de virar root. Ou o PSWD, por exemplo. Se um usuário comum tentar alterar a senha dele, ele não vai conseguir. E esse é um dos arquivos que tem a switchbit ativo. O restante você pode remover, não vai fazer tanta diferença. Claro que você tem que avaliar cada um deles. E a importância de listar é para que você não remova de um arquivo que você realmente precise. Ainda falando de segurança no terminal, desabilitar o Ctrl-Alt-Del. Normalmente a gente coloca uma mensagenzinha de você não tem permissão disso, ou dá um eco falando alguma coisa, ou simplesmente desativa, vai lá e comenta essa linha. Limitar o uso de terminais em modo texto. O usuário só pode utilizar determinados terminais. Normalmente o Linux tem 63 terminais virtuais, mas vem habilitado só 7, que é 6 em modo texto e em modo gráfico. Você vai e comenta, o usuário pode usar só um, por exemplo, e corta os do root. O root você tem que virar usuário comum para depois ter permissão. E a variável tmout é uma coisa que a norma fala muito, de você está lá trabalhando como root, aí teu gerente te chama, você sai correndo e esquece o terminal logado. Chega um mal intencionado e faz alguma coisa errada. A tmout você pode colocar um tempinho para ela. Não tem atividade no terminal, então ela faz um auto logoff automaticamente. E depois o usuário vai ter que digitar a senha normalmente. De novo, para virar o root. Aqui tem um exemplo do script que busca, quando eu executar esse script a primeira vez, o que ele vai fazer? Eu vou escolher a opção de não, e ele só vai dar um find dentro de todo o meu sistema, buscando quem tem permissão de switchbit. Vai salvar num lista.switch, lá dentro do root auditoria, que é um diretório que eu criei. Com isso, o que ele vai fazer? Eu vou analisar esse arquivo e ver o que eu quero tirar. Posso tirar todo mundo? Eu rodo o script de novo, passo a opção sim, ele remove o switch de todo mundo, e depois eu adiciono o que eu quero lá para o SU, para o PSWD, por exemplo. Esse arquivinho vai estar com vocês depois. Aqui tem um exemplozinho de como que eu faço no terminal. Então, há um exemplo do profile aqui, ó. Como é que eu vou fazer? Eu coloco um tmount 120 e exporto depois. Então, esse aqui está em segundo. Então, depois de 2 minutos de inatividade, ele vai fechar o da terminal. Então, posso colocar esse valor a mais ou a menos? Vai ficar a teu critério. Se você tiver logado e não fizer nada, ele faz o auto logoff para você. Aqui dentro do init tab, comentar a linhazinha do Ctrl Alt Del. Se o usuário desavisado chegar e pressionar, ele não vai acontecer nada. E dentro do Vim Security, comentar os terminais para que o root não logue. Então, de cara, se descobriu a senha do root, mas ele sentar na máquina e tentar logar, não vai aceitar. Ele tem que fazer logar como usuário comum, para que posteriormente ele tenha permissão de virar o usuário root.
É a questão de trabalhar com o gerenciamento de privilégios, que a gente acabou de falar ali, bloquear o login do root, determinar a data de expiração de conta, isso é importante. Se você quer trabalhar um pouco mais com isso, vale explorar um pouquinho mais o Shadow e o AdUser com o UserAd para trabalhar com essas datas. Remover shell inválido de usuário que não precisa. Então, normalmente, você cria um usuário comum, um usuário de Samba, por exemplo, que vai estar compartilhando. O usuário tem lá um shell válido. Não tem necessidade, você vai tirar esse shell, ou bola um scriptzinho bonitinho para quando você for criar o usuário para o Samba, ele não entrar com shell direto. Trabalhar com o PAN, que é muito... O PAN dá um curso fantástico, você fala só, é um módulo muito bacana. Limitar horário de login remoto e login local. Limitar a quantidade de logins por usuário. Quantas vezes o usuário pode logar em vários terminais. Determinar tamanho mínimo de senha. Isso é bem legal. Limitar a quantidade de usuários que podem ter acesso como root. Aqui tem um exemplozinho de como você remove os usuários, que é esse primeiro scriptzinho aqui. Você passa na frente o root e o RaiseFA está como usuário que está como exceção. Então ele vai pegar o PSWD, exceto esses usuários, o restante ele vai colocar como o /bin /false. Aqui embaixo, adicionando o usuário Flávio ao grupo admins, então esse cara vai conseguir virar root. Eu tenho que habilitar lá dentro do PAN DSU que esse grupo admins vai aceitar virar root. Então o usuário Flávio consegue virar root daí para frente. Limitar comandos. Esse aqui é o comando da morte, é uma função em shell script que um usuário comum executar. Então o usuário comum executando isso daqui, ele vai entupir o seu terminal e vai travar. Seu terminal vai travar e até para você conseguir, tem que reiniciar a máquina. Trabalhar com John the Ripper para descobrir senha fraca, que ele vai trabalhar em cima de brute force. Então você consegue ver se os seus usuários estão realmente colocando uma senha interessante. Aqui alguns exemplos de uso do PAN. Limites, eu estou limitando a 100 processos por usuário. Aqui embaixo alguns exemplos de uso do John the Ripper, algumas links aí. Alguns detalhes que a gente pode trabalhar, como permitir que a gente acabou de falar, proibir o login do root como superusuário, limitar a versão do protocolo 2 aqui dentro do SSH, alterar a porta padrão do SSH para print 2, usar restrição de login como natividade, que é o que a gente falou do PAN, liberar acesso para determinados usuários, aplicar verificação de DNS, auditar toda e qualquer atividade desse serviço. Aqui tem um exemplozinho de algumas regras dentro do SSH que a gente pode fazer. Permite root login passar para não, utilizar sempre o protocolo 2, alterar a porta padrão, listen others, listar os IPs que podem acessar, ou então você faz esse controle dentro do seu firewall. O login grace time é o tempo que você tem para digitar a senha para você acessar o SSH. Utilizar o PAN. Allow users são os usuários que podem fazer login via SSH. O print mode é o que vai te mandar aquela mensagem na tela e utilizar o DNS. Então, pessoal, a ideia era passar um pouco rápido o que era a ideia de hardening para vocês. Mostrar um pouquinho do que vai acontecer lá na palestra. Lá tem mais detalhes, eu falo bem mais disso daqui. E o Paulo até colocou para vocês que em breve vai ter um curso de PAN, que é um assunto muito interessante, muito bacana mesmo. Então, obrigado aí pela participação. Espero que vocês tenham conseguido entender. Espero que vocês tenham gostado. Só para dar uma ideia do que é esse assunto para vocês. Eu vou abrir aqui para a pergunta. Muito obrigado, tá, Flávio? É interessante. E esse negócio aí que ninguém nunca invadiu, é igual quem não põe tranca na casa, né? Nenhum ladrão até hoje veio, mas um dia vai vir, né? Pois é. Enfim, já abri aqui para perguntas aí, pessoal. Flávio, o uso de ACL é seguro? O Joab está perguntando.
Jonas, é assim, isso aí, o que você conseguir fazer para aumentar a tua segurança vai ajudar sim. O Luiz está falando que você vai ter várias dúvidas em relação a respeito do segurança do arquivo. O EB Oliveira está falando de excelente visão de segurança. Realmente, segurança tem que ser pensada desde a informação, né? Não é só ali fechar SSH, mas por que vai fechar SSH, né? Por que vai fazer isso ou aquilo, né? Tem que ter um porquê, né? Vai estar na palestra, ver Oliveira. Vamos passar de novo na palestra, né? SE Linux. Tá, o Alex também, Isso, né? Alex, é muito bem. O S Linux é muito bem lembrado. Aqui a gente acaba não falando, porque é um assunto bem extenso, mas é um assunto fantástico. Ajuda muito. Tá. Deixa eu continuar aqui. É importante destacar que além de ter ferramentas seguras, é importante utilizar de forma segura. Exatamente, Wallace, você tem razão. Porque Com certeza. não adianta o cara instalar como ele falou, né? Não adianta instalar um firewall de 15 mil reais, checkpoint e botar disabled, né? Não adianta nada. Isso aí não. Na verdade, até o diretor assinou o cheque achando que estava tudo 100%. Diego, vai estar no YouTube sim. A gente vai botar amanhã de manhã. O Júlio pergunta ali sobre como proteger de sequestro de servidores. Agora está na moda isso, né, gente? Você tem uma boa política de senhas, tem um firewall bem implementado, tudo isso vai te ajudar. Estão ligados o que está acontecendo aí? Que o pessoal está pegando, acho que é principalmente o Windows, né? Não, Flávio? Hein? Ou já viu em Linux isso? Não, em Linux eu ainda não peguei nenhum caso, não. Diego, nessa palestra em específico eu não falo sobre P-Tables, não. Acho que a gente vai ter uma palestra sobre P-Table. Aquele sequestro, teve essa semana tem um parceiro nosso que trabalha com Windows, tadinho, estava desesperado e entraram no servidor Windows dele e criptografaram o sistema de arquivos e pediram resgate. Pois entendeu? Doideira. Coisa de outro mundo. Mas no Linux nunca assisti não. Aí ele me mandou um e-mail, o que a gente pode melhorar? Eu falei, o Samba que está na sua empresa até hoje está com Ubuntu 10. Já pedi para você comprar máquina nova, você não compra. Aí ele mexeu, vou comprar máquina nova, né? Diego, isso é interessante sim. O CHTTR ele te ajuda para que o usuário descuidado não vá lá e edite um arquivo sem necessidade. Não podemos esquecer do Samba. Tive clientes com acesso devido ao Windows, eu tive 2 essa semana, os 2 para o norte do Brasil. Coitado 2 vezes, né, Júnior? Usar o Windows e usar sequestro. O Diego está perguntando, também é uma boa prática esse HTTR, você falou. Aqui em Goiás as empresas foram sequestradas. Cara, é bem feito. Detalhe que tô brincando. Tem muita gente que não tenta acessar, não tenta hackear direto o servidor. Ele faz isso através de um cliente, de um usuário. Então por isso que ele utilizou o Windows aí para conseguir ter o acesso interno. Acho que o servidor de arquivos é muito visado, né, Flávio? Porque tem dados, né? Sim, com certeza. Deixa eu continuar aqui. Francisco. Vamos lá. Ransomware é o nome da praia. Vou falar, Flávio? Não. Já até anotei aqui para dar. A prefeitura foi 2 vezes sequestrada. O Raul disse que teve invasão pelo Apache, né? Site hackeado. Às vezes não é nem pela Apache, né, Flávio? É pelo PHP, né? Isso. Coisa assim. Explora uma vulnerabilidade do PHP. Realmente que ele disse que a porta do TS é muito visada, não tem muita segurança. Exato. Na verdade, o ideal não é você abrir o TS, né, gente? O ideal é você trabalhar com VPN, né, gente? Porque a VPN você conecta e desconecta, acabou. Mas as pessoas não querem conectar, as pessoas não querem clicar no programa, as pessoas não querem fazer nada, elas querem que seja tudo sempre aberto.
Então, né, Flávio? Então, não. É o risco. Aí depois que é então, invadido... o Valdemar tá meu falando, Deus. isso aí. É isso aí, Valdemar. O RDP dos 2003 é vulnerável, né, Valdemar? Tá falando aí? Exatamente. Aí nós tivemos alguns clientes aí, até na região do interior de Minas Gerais, que uma prefeitura, mais uma para variar, ela teve todo o volume de arquivos do sistema financeiro deles criptografado e exigindo $3.000 para informar a chave novamente. Uhum. Só abaixa um pouquinho o som, o Valdemar. Deixa eu abaixar aqui para você. Então, olha só, então a gente está falando que se o cara tem um Firewall Linux e libera a porta do RDP do Windows, no 2003 ele é vulnerável. E a pessoa pode fazer um share e criptografar todos os dados. É a mesma coisa você ter um firewall ativo com 3.000 linhas lá e vai ver todas as políticas estão como accept. O Herê está perguntando se pagaram os 3.000. Não chegaram a pagar. O prefeito ele considerou que o valor de pagamento ele não deveria sair das contas públicas da prefeitura. Aí não teve desfecho até o momento. Francisco está falando que pagaram. Backup, mais backup. A gente vai ter uma palestra sobre backup, Bafa. O pessoal está fechando aqui, vamos lá. Obrigado, pessoal. Maringá teve uma empresa que foi pedir 6 bitcoins de resgate. Quanto é que dá 6 bitcoins, Pablo? Exatamente. Tem o Linux para 2003. Aí, avisa o sequestrador, vou botar nele para pagar o resgate. Flávio, o Elias está perguntando, como o sysadmin pode se preparar para uma área tão crítica que é o ramo de segurança? Olha, Elias, primeiramente você tem que se qualificar. Ter um bom conhecimento, porque a tecnologia está evoluindo, as formas de ataque evoluem a cada dia mais, então o detalhe é se qualificar e analisar log e bater em cima. Não tem muito uma receitinha de bolo de como que você pode evitar que isso aconteça. Pessoal, é isso aí, obrigado, Flávio. A gente vai fechar aqui o chat e vai passar para o Valdemar para fechar, tá bom? Puder, deixa o seu e-mail aí depois, tá, Flávio, no chat. Tá. Só fazer contato. Beleza, Valdemar, contigo agora. Obrigado. Boa noite, pessoal. Vamos falar aqui um pouco do assunto sobre certificações. Durante a semana do Linux, a gente vai estar expondo mais informações a respeito aí dos tópicos que vão estar sendo abrangidos em cada um dos exames. Mas vamos hoje no webinar falar um pouco mais sobre mercado e o que principalmente o pessoal sempre pergunta se realmente vale a pena o investimento, se aquele valor investido ele vai fazer alguma diferença no valor salarial durante a contratação, ou se ele vai permitir até mesmo mudar ali de cargo, de função dentro de uma empresa, em decorrência dessa certificação que o profissional vai estar obtendo ao longo da sua carreira. Dentro da semana, pelo menos, a gente vai estar falando principalmente das duas principais certificações do mercado em cima do sistema operacional Linux, que são as certificações LPI e Red Hat, apesar que existem outras certificações que estão ganhando destaque, até mesmo por causa de programas de parceria. A própria LPI ela tem uma parceria interessante com a Novell, e também com a própria CompTIA. A gente vai estar falando em maiores detalhes como que o profissional ele vai conseguir estar obtendo, a partir da realização de um único exame, pelo menos 2 certificações de órgãos ou instituições diferentes. Dentro da palestra do dia 13, o principal
objetivo nosso é fazer uma comparação entre as certificações da CompTIA, LPI, Red Hat e Novell. Apesar que dentro do mercado de trabalho, na maioria das vagas, as pessoas ficam em dúvida se uma certificação LPI ou uma certificação Red Hat vai ter mais peso ou menos peso durante a contratação. A resposta para isso, ela depende muito da região, apesar que hoje, na maioria das vagas de trabalho, as empresas não deixam muito claro qual ou quais certificações relacionadas a Linux elas exigem, mas normalmente é deixado de forma generalista que uma certificação Linux ela é um pré-requisito ou um diferencial dentro do currículo. Assim como o inglês, as certificações hoje, elas fazem muita diferença no processo de contratação que todo profissional venha a participar dele. Eu trabalho na área há aproximadamente 15 anos, né, desde como profissional técnico em informática, né, e boa parte da minha carreira é em cima de sistemas de Unix, principalmente BSD e Linux. Trabalho na região de Ribeirão Preto, pela ProRede Telecom, onde eu sou sócio proprietário, e a minha formação é de engenheiro de computação e trabalho especificamente com a área de alta disponibilidade e cluster, especificamente sobre Red Hat Linux, pelo menos a maioria dos trabalhos e projetos que nós temos desenvolvido para os nossos clientes na região. E há mais de 11 anos eu também atuo como docente na ensino técnico profissionalizante. Eu vi aqui que no chat tem vários participantes ali com dúvida entre participar de um curso técnico ou tecnólogo, se realmente vale a pena trilhar um caminho iniciando por um curso superior ou depois está passando para o estudo em certificações. A grande realidade hoje que no mercado, o profissional certificado, independente se ele é um técnico ou tecnólogo, ele está, pode-se dizer assim, tirando vagas de muitos profissionais acomodados com apenas o nível de formação em bacharel e que não se atualizou, não vem se atualizando da forma que deveria. Até mesmo a gente costuma dizer para os alunos que o recomendável é não iniciar o seu estudo, a sua preparação em programas de certificação após a conclusão de um determinado tipo de curso de formação, mas procurar fazer esse processo de forma paralela, porque o mercado ele é muito competitivo, a dificuldade em relação às vagas e às exigências que nós temos hoje dentro do mercado de TI, elas são bastante complicadas, e então a ideia é ganhar tempo. Claro que também não é interessante o profissional ele tentar estar dedicando o seu tempo durante os seus estudos em um curso superior, estudando para 2, 3 certificações em paralelo, porque é bastante complicado você manter o foco em vários assuntos de forma paralela. Mas o importante é que você procure aproveitar ao máximo o seu tempo para ganhar qualificação o mais rápido possível. Existem outros detalhes que a gente vai estar tratando durante a semana, aí, principalmente é um ponto de bastante polêmica, que aquele profissional que já trabalha há alguns anos na área, sempre existe aquela questão, o que vale mais, a experiência ou a certificação técnica? Para o mercado de trabalho, com a dinâmica e com o nível de exigência que a gente tem hoje, as duas situações são válidas e exigidas. Só que a gente vai estar vendo um pouco mais à frente o que traz de grande vantagem a certificação, não só para o profissional da área de TI, mas principalmente para o empregador, para aquela pessoa que está selecionando um candidato para ocupar uma vaga importante dentro das empresas. Apesar que hoje em dia é bem difícil você enxergar o profissional de TI fora de uma vaga que não seja importante, por causa da própria importância que a tecnologia tem dentro de todas as corporações. Dentro da nossa palestra, essas duas certificações elas são as mais faladas, principalmente, porque são as que têm um programa de certificação que já existe há mais de uma década
e são programas em constante evolução do mercado. Sobre as certificações Red Hat, um dos principais pontos que a gente vai estar tratando lá durante a semana do Linux, pelo menos no dia 13, é a questão dessa certificação, ela ser uma certificação que tem principalmente um enfoque prático. Na verdade, o enfoque das certificações Red Hat são totalmente práticos. Diferentemente da LPI, só para categorizar as duas, a LPI é uma certificação que ela tem um caráter de... A avaliação dela, no caso, ela trabalha com questões de múltipla escolha e também dissertativas. Não é por isso que as certificações, o conjunto de certificações da LPI são mais ou menos difíceis que as certificações da Red Hat. O ponto fundamental aqui é que as duas certificações, elas exigem um grande preparo do profissional. Existem duas linhas de preparo para esses dois programas de certificação. O primeiro ponto é para quem não está na área ou está iniciando na área. A sua experiência, sem dúvida alguma, ela ajuda dentro do processo de estudo. Então, para aquele profissional que está iniciando na área e que tem pouca experiência, ou até em muitos casos, nenhuma experiência com sistemas operacionais Linux, fica um pouco mais complicado para ele a quantidade de tópicos que ele tem que estudar, desde o entendimento da arquitetura do sistema, entendimento de vários tipos de serviços que são utilizados dentro, e também, dependendo do nível de certificação que a gente vai estar falando aqui, como que eu integro esses serviços dentro de uma infraestrutura heterogênea, que é praticamente a maioria esmagadora hoje. Não dá para se pensar hoje numa infraestrutura que não se utilize sistemas Windows e Linux de forma que eles tenham uma interoperabilidade. Então, dentro do programa de certificação, seja LPI ou Red Hat, um dos principais pontos, dificuldades para aquele profissional que está iniciando na área ou tem pouca experiência, está ganhando conhecimento e entendimento de vários outros serviços que são utilizados numa infraestrutura de rede, não só apenas para o próprio sistema operacional. Aqui o ponto de maior interesse, pelo menos, é o que todo mundo pensa quando investir num programa de certificação. É a questão salarial. Os valores de prova, o tempo que você destina, cursos de preparação, livros especializados, tudo tem custo, certamente, mas aqui tem um índice bem interessante do IDC, para quem não conhece ou não acompanha, ele sempre está gerando relatórios interessantes sobre o mercado corporativo, não apenas sobre o mercado de tecnologia. Existe um índice aqui que fala que, em média, 53% dos profissionais que obtêm uma certificação, eles, na verdade, 53% há mais de chance de conseguir um emprego. É claro que isso depende muito da vaga, mas na maioria das empresas, a certificação ela acaba tendo um peso, um direcionamento maior para aquele profissional que passa de uma primeira para uma segunda fase do processo de contratação. Mas claro que isso é uma média que ela tem muita variação de acordo com a região do Brasil que você estiver atuando. Um bom valor, assim, é um bom índice para quem pensa que aquela certificação ela não vai estar trazendo muita importância para o currículo do profissional. E o principal aqui são salários, pelo menos as faixas de salário. A maioria dos profissionais entende, pelo menos quando está iniciando com a sua primeira certificação, se realmente aquele valor que ele vai estar investindo, ele vai ser refletido no salário. Certamente ele vai ser refletido, só que também vai depender da empresa que você está almejando uma vaga, né? De nada adianta você participar de um processo de contratação e aquela empresa não dá a mínima importância para aquela vaga. Certamente essas vagas são de nível normalmente júnior ou de empresas que realmente não têm uma seriedade, um plano de carreira interessante para aquele profissional, mas empresas pelo menos de médio porte ou que tem uma cultura que entende que a certificação ela é válida e ela é um diferencial, certamente o salário vai ter diferença para aquele profissional que não tem
a certificação e para aquele profissional que possui a certificação. Um outro tipo de dúvida, pelo menos para o profissional que está iniciando no mercado, aquele profissional que está preocupado com as atualizações, se manter dentro ali das tecnologias mais atuais do mercado, sempre existe uma dúvida entre o certificado de conclusão e a certificação. O certificado de conclusão, ele é um tipo de documento que ele, na verdade, ele não comprova coisas muito interessantes para o empregador. Normalmente, o que o certificado de conclusão vai comprovar? Que aquele profissional, aquele aluno, ele participou de um curso, teve uma frequência mínima, normalmente por lei 75%, e se aquele curso oferecer algum tipo de avaliação, algum tipo de prova, certamente aquela avaliação, na maioria das instituições, não são todas, elas não vão estar realmente avaliando se aquele candidato ele participou do curso e teve uma absorção daquele conhecimento que se espera de cada tópico, ou se ele simplesmente participou do curso o tempo inteiro ali, mas não deu muito interesse, porque de repente ou ele se inscreveu no curso errado, ou a empresa está pagando pelo curso, mas ele não deu a mínima, o que acontece muito hoje em dia. Muito profissional reclama de empresas que não ajudam, não financiam, pelo menos parte de cursos de capacitação. Mas eu já tive o desprazer assim, de participar de cursos de qualificação, onde profissionais estavam praticamente sendo bancados ali por empresas e pouco importância davam para aquele tipo de curso que a empresa estava pagando para ele participar. O certificado, ele tem validade, assim, ele tem uma importância, certamente, no currículo, né? Porque ele, pelo menos, mostra que aquele profissional está se atualizando, está correndo atrás de novos conhecimentos. Mas a diferença de um certificado e uma certificação é que a certificação ela é alinhada ao que um determinado fabricante considera como importante dentro daquele produto. Vamos pegar o exemplo, pelo menos, da LPI. A LPI ela veio através de uma ideia que era resolver um problema que profissionais antes de 1999 tinham em relação ao mercado de trabalho. Por exemplo, aquele profissional ele tinha conhecimento, mas o empregador normalmente ele não oferecia uma oportunidade, um tempo para aquele profissional durante um período de experiência demonstrar que ele tinha ou tem conhecimento em cima daquelas tecnologias que a empresa precisa que ele trabalhe. Então, a certificação, pelo menos o programa LPI, ele veio com a ideia de verificar o que o mercado mais utiliza em relação ao sistema operacional Linux e, a partir disso, formular um programa de certificação. Então, a partir do momento que aquele programa ele ganhou um respeito, uma seriedade dentro do mercado, para aquele empregador é mais prático, porque ele sabe se aquele profissional ele tem uma certificação que ela está em estado válido ou inválido, significa que aquele profissional não está atualizando os seus conhecimentos em cima de tecnologias ou versões mais recentes utilizadas dentro daquele sistema operacional. Então, essa é uma vantagem interessante. Tanto a LPI, que é um órgão aí hoje que está sediado na Califórnia, como a Red Hat, que é uma empresa aí que se dispensa comentários, ambos os programas de certificação, eles oferecem uma forma do empregador, através de um identificador, verificar se aquele profissional realmente ele é certificado e se aquela certificação ela está em estado expirado ou não. E também o que é interessante, aquele empregador ele consegue verificar dentro do programa, dentro do site, se aquele profissional ele está certificado, por exemplo, vamos pegar o caso da Red Hat, se aquele profissional ele tem uma certificação em cima da versão 6 do Red Hat Enterprise Linux ou em cima da versão 7. Então, esse é um ponto interessante para o empregador também, que ele consegue saber em qual versão de produto aquele profissional ele está mantendo a sua certificação. Sem falar o histórico de certificações, as datas, quando ele realizou isso, e no da Red Hat é possível até expor a pontuação obtida no exame. É uma situação bem assim, interessante para o empregador. É muito mais prático verificar algumas questões em relação à atualização que aquele profissional está
está dando para a sua carreira e principalmente em cima dos produtos ou softwares que ele utiliza dentro da plataforma Linux. Dentro dos programas de certificação, pelo menos LPI e Red Hat, nós temos basicamente 3 níveis. Os níveis Júnior, Pleno e Sênior. Dentro da LPI, nós temos o nível 1, o nível Júnior, que para aquele profissional que está começando, é uma certificação que não é tão simples, tão fácil assim como parece, no primeiro momento, porque ela é uma certificação que exige um conhecimento de diversos elementos do sistema. E também é um tipo de certificação interessante para aquele profissional experiente. Normalmente, o profissional que ele é experiente, ele acaba desmerecendo ou não dando atenção para alguns tópicos daquele programa que ele tem mais experiência. O ponto principal para qualquer certificação, independente da tua experiência ou não, é que você estude todos os tópicos, dê uma atenção para todos eles, porque normalmente aquele tópico que você tem mais experiência, que você desvia um pouco da atenção ou do tempo de estudo, é aquele tópico que vai acabar lhe retirando uma pontuação importante, que pode fazer você não ter a aprovação que você esperava. Dentro aqui, pelo menos, do programa de certificação da Red Hat, o nível Júnior é o nível de administrador, ou o que eles chamam de RH CSA. Esse nível de certificação, o RH CSA, pessoal, ele é um nível de certificação que, independente de ser nível Júnior, ele é totalmente mão na massa. O profissional ele não vai ter que passar por um processo de questões de múltipla escolha ou dissertativo. Ele vai ter um conjunto de tarefas sem o acesso à internet, somente com os manuais do sistema, e ele vai ter que desempenhar todas aquelas tarefas, normalmente numa estação de trabalho ou servidor destinado a ele. E todo o processo de correção ele é automatizado e feito pela própria Red Hat. E um outro ponto também que é importante, tanto o LPI como o Red Hat, eles não mostram especificamente quantos pontos cada questão possui dentro do exame. Essa é uma forma de fazer o candidato também a não focar apenas nos tópicos que têm maior pontuação, que a ideia é que aquele profissional, se ele for certificado, ele for aprovado realmente dentro daquele programa, ele foi aprovado porque o conhecimento, a pontuação que ele obteve, demonstra um conhecimento básico de todos os tópicos dentro do que eles consideram em níveis aceitáveis. Eu abro aí para dúvidas, é um tema que a gente vai estar detalhando dentro da semana em todos os níveis de certificação. Com 20 minutos é um pouquinho complicado a gente estar falando tudo. Tá bom. Muito obrigado, Valdemar. Vou abrir aqui para perguntas. E mais uma vez, conhecimento nunca é demais, né, gente? Independente de certificação ou não, conhecimento nunca é demais. O Diego perguntando sobre preços da certificação atualmente, Valdemar. Pelo menos, no caso da Red Hat, ela expõe programas normalmente de treinamento e também para a realização das provas. Só para você ter uma ideia, se você participar de um curso de 4 dias, de segunda a quinta-feira, das 8 às 18 horas, segunda a quinta, são cursos de formação que eles são utilizados de forma compacta. No caso, por exemplo, se você quiser obter o nível de engenheiro certificado Red Hat, que é considerado uma certificação da Red Hat de nível 2, ou nível pleno, você pode fazer um curso que eles chamam de Fast Track. Esse curso ele vai permitir uma revisão geral dos tópicos, tanto da certificação de nível Júnior, que é a RHCSA, e também da certificação de nível pleno, que é a RHCE. E durante esses 4 dias são revisados todos esses tópicos. Aí no 5º dia, você tem a opção de fazer a prova do RHCSA de nível Júnior no período da manhã, na sexta-feira, e o de nível pleno, o RHCE, no período da tarde, ou em dias separados. Então, cursos desses custam na faixa de R$ 3.500, e você pode estar fazendo tanto o curso como a prova. Mas se você quiser realmente só participar do exame, você consegue
por exemplo, obter pacotes que vêm as 2 provas, os 2 exames, mas separadamente é uma média de 800 a R$ 1.000 por exame. Você vai estar investindo. Por isso que compensa, dependendo do seu nível de conhecimento, se você já for um administrador com pelo menos 3 anos de experiência, vale até a pena tentar fazer um curso Fast Track, que você vai conseguir investir um valor bem menor, já ter uma revisão de todos os tópicos e estar fazendo já os 2 exames no mesmo dia. Beleza. Vamos lá, próxima pergunta. Raul. Robson, quantos anos dura uma certificação? Nível 1, nível 3, chegar a nível 3. No caso da LPI, você tem uma duração aí de 5 anos, e após esse período você tem que renovar essa certificação. Da Red Hat é um pouco variável, mas em média de 3 a 5 anos, porque as certificações da Red Hat, elas possuem um período de validade baseado na release no produto, por exemplo, que você se certificou. Então, por exemplo, se você obteve uma certificação de nível engenheiro da Red Hat voltado no Red Hat Enterprise Linux 6, você vai estar certificado por aproximadamente até o momento que for lançada a release 8. É uma média de 3 a 5 anos. No caso da LPI, você já tem um período mais fixo, de 5 anos. Tá. O Jairo está perguntando, qual é a certificação melhor para iniciante? Desculpa, não entendi. Qual a certificação melhor para o iniciante? Bem, vai depender muito do que você vier trabalhar. Por exemplo, a certificação, se você for trabalhar com infraestrutura, recomenda-se você seguir toda a pirâmide de certificações. Por exemplo, a LPI, o nível 1, ele é válido para qualquer profissional que trabalhe com Linux, independente do que ele venha a desenvolver dentro da empresa. Só que a partir do nível 2, o enfoque na infraestrutura, ele acaba sendo maior. A partir do nível 3, você já tem a possibilidade de focar em alta disponibilidade, que aí você vai ter que estar participando de 3 provas. A prova de nível Core, isso para a certificação de nível 3. A partir do momento que você é certificado em nível Core, você tem a possibilidade de se especializar. Essa especialização, pelo menos no caso da LPI, você pode dar um foco em infraestrutura, que seria alta disponibilidade, replicação e tecnologias de virtualização e cluster. E, no caso, aí pegando o exemplo, até a própria palestra do Flávio, você tem a certificação de expertise da LPI, que é a prova 303, que você tem a possibilidade de se especializar na parte de segurança. No caso da Red Hat é o mesmo caso. A Red Hat, a partir do momento que você participa dos programas de certificação, seja ele nível pleno, júnior, pleno ou sênior, você também tem certificações intermediárias de expertise. No caso da Red Hat, para você obter o nível de arquiteto ou nível sênior, você tem que obter pelo menos 5 certificações de expertise. Aí vai depender muito da área de atuação que você pretende seguir aí na sua carreira. Existem certificações focadas, por exemplo, no OpenStack, que é uma plataforma muito utilizada para sistemas operacionais em nuvem. Você tem também as certificações focadas em servidores de aplicação, que é o próprio JBoss. Você tem uma certificação focada em server hardware. Também tem certificações focadas em performance tuning. Também existem certificações focadas em virtualização. Então, dependendo da área que você quiser seguir, da linha que você quer traçar dentro da sua carreira, você vai ter que escolher as certificações de expertise adequadas aí para o que você quer seguir. No caso da Red Hat, você tem um conjunto aí de pelo menos 12 certificações de expertise. Se você for aprovado em 5 delas, você obtém um nível de arquiteto. E a partir do momento que você obtém um nível de RHCA ou arquiteto, você ainda pode continuar participando de outras certificações de expertise. Aí você pode estar obtendo os níveis
de arquiteto 1, 2, 3 e 4 e assim por diante. É algo mais ou menos semelhante com o que a LPI faz. O principal objetivo é você entender que o mercado ele espera especialistas, não pessoas apenas generalistas. Alex, ao tirar a certificação, no caso da LPI, você tem a possibilidade, durante o cadastramento, para fazer a prova, você tem como requisitar a sua certificação Novel. O mesmo caso, se você fizer um exame LXO 101 e 102, que são duas provas que compõem o nível 1 ou nível Júnior, seja ele na LPI ou Comptia, se você fizer a prova da Comptia, devido ao programa de parceria da LPI, com a Comptia você já obtém a certificação LPI também. Agora, se você fizer a prova Comptia e requisitar a certificação LPI, aí você não tem o direito de requisitar a certificação Novel. É uma parceria tripla, né? Entre os 3 órgãos e empresas. O Luiz está perguntando, o peso da certificação online tem o mesmo peso da certificação presencial? Desculpa, o peso de qual certificação? Da certificação online tem o mesmo peso da certificação presencial? Olha, a certificação online, tá falando aqui, tá muito baixo o áudio. O peso da certificação online tem o mesmo peso da certificação presencial? Olha, pelo menos em cima desses programas de certificação, a certificação, a hora que o profissional participa do exame, a certificação é a mesma, independente da forma com que ele se prepara. Dentro aqui, pelo menos, do programa de certificação, se você se preparar com cursos à distância, cursos online ou presencial, não importa. Depende muito do perfil que aquele candidato tem. Tem profissionais, tem alunos que não têm perfil para participar de programas de cursos de preparação à distância ou se preparar com livros de estudo dirigido oficiais. Tem muitos profissionais, alunos que dependem de cursos presenciais, hein? Independente disso, toda certificação ela tem peso. Quem pretender trabalhar com Linux, as certificações LPI, Comptia e Red Hat, elas têm grande peso na hora de contratação. Basta verificar a quantidade de vagas e os requisitos que essas vagas possuem dentro aí da maioria das exposições que essas empresas fazem. A certificação hoje, ela não é um incremento simples no currículo. Ela é um diferencial bem interessante. Hoje, se você pensar em almejar uma vaga aí de nível pleno, aí vamos pensar valores salariais de R$5.000, R$4.000 para cima, a maioria das empresas elas vão pedir para aquele profissional apresentar alguma comprovação que ele tem uma certificação. Pelo menos na maioria das grandes vagas ou vagas medianas aí, as empresas estão exigindo isso. Porque é vantajoso para o empregador verificar se realmente aquele profissional está se atualizando, se ele é um certificado de uma versão de produto de 8 anos atrás e não correu atrás pelo menos para manter aquela mesma linha de atualizações. A maioria dos profissionais que participam de uma primeira prova, obtêm a sua primeira certificação, aquele profissional, aquele candidato, ele vai criar o hábito de correr atrás de obter outras certificações também. O Michael está perguntando, existem certificações voltadas para programação, voltadas para segurança ou só para programação? Bem, para segurança, pelo menos, né? Não tem? Você falou, né? Existe, pelo menos, não especificamente em sistema Linux, mas nós temos a certificação que tem ganhado um grande peso aí, que é a da IC Council, que é o de hacker ético certificado, que é uma certificação interessante, pelo menos para quem for trabalhar com auditoria e testes de penetração de redes e sistemas. É uma certificação que tem tido uma boa procura, sim, pelo menos em empresas que estão oferecendo vagas para profissionais de segurança. Mas, se você quiser dar um foco em segurança, trabalhando com o sistema Linux, tanto do LPI como Red Hat,
oferecem as certificações de expertise focadas na segurança. Tá, pessoal, vou fazer mais 3 perguntas, tá? Para não alongar muito, tá? Estudar em casa para certificação é possível conseguir tirar, o Valdemar? Estudar em casa? Não é complicado, não. Primeiro ponto é a disciplina. Se aquele profissional, aquele candidato ali, ele não tiver disciplina no estudo, e principalmente, ele não focar em cima de todos os tópicos, ele tem que definir uma meta. Uma dica que eu acho interessante, por exemplo, o profissional que obteve a sua primeira certificação LPI, por exemplo, se ele simplesmente marcar a prova para daqui 6 meses, 8 meses, já, obviamente, pagar por aquele exame, e ele saber que daqui 6 ou 8 meses ele já vai participando daquele exame, é uma forma interessante do profissional colocar uma pressão e não ficar adiando o processo de estudo. Isso é uma dica interessante, mas estudar em casa é possível, mas é importante que você foque em livros. Existem vários materiais durante a própria apresentação no dia 13, no conjunto de slides que vai estar sendo utilizado, vão ter vários links ali que estão direcionando para materiais de estudo. São livros completos ali, que dão um foco bem interessante. Mas aquele profissional que não tem muita disciplina, a recomendação é um curso presencial, com o instrutor ali dando dica. O Eric está falando que a questão de certificação é uma grande indústria, que beneficia quem controla esse mercado. Na prática, a certificação é útil para o empregador que não quer realizar um bom processo seletivo, então delega indiretamente parte desse processo, exigindo uma certificação aos candidatos. Em vários anos acompanhando o mercado, trabalhei com muita gente boa certificada e não certificada, mas principalmente com muita gente ruim certificada. Certamente existe sempre uma grande discussão em cima dessa questão de ser uma indústria, valores abusivos. Vamos pegar o caso próprio da Red Hat, há uns 8 anos atrás. Primeiro que o custo, o valor de investimento, ele era bem complicado para aquele profissional que estava almejando a primeira certificação. Só que ela mudou bastante a sua cultura, o seu entendimento, porque a certificação, pelo menos a LPI, ela começou a ter um crescimento grande de número de profissionais certificados, e a Red Hat, com aquela toda a fama de ser uma certificação complicada, porque ela é uma certificação mão na massa, ela acabou vendo que o número de certificados em cima das suas tecnologias e produtos estava caindo. Então, ela mudou a forma, pelo menos, de fazer o exame. Antigamente, você não tinha a possibilidade de fazer o retake, que é uma segunda chance de prova. E, constantemente, hoje, ela oferece possibilidade de você ter uma segunda chance, fazer novamente a prova, para tentar obter uma pontuação que te dê aprovação. Eu já tive casos assim, pessoas por causa de 2 pontos, né, jogar fora, vamos dizer assim, entre aspas, R$ 1.500 por causa de 2 pontos, que ele não conseguiu para ter a aprovação dentro da prova. Tanto a LPI como a Red Hat, os níveis de aprovação acima de 70%, que aquele profissional tem, mas não adianta também aquele profissional pensar que a certificação ela é o único carro-chefe para ele seguir uma carreira. Aquele profissional de nível júnior, certamente, com pouco conhecimento, com seu estudo e dedicação, ele vai conseguir obter a certificação, mas a coisa muda de figura a partir dos níveis pleno e sênior, porque é muito difícil para um profissional obter a aprovação nesses 2 níveis superiores, se ele não estiver já trabalhando, se ele já não tiver experiência. Então, essa ideia de que certificação e experiência não andam meio junto é uma grande mentira, porque é bem complicado você, por exemplo, ser aprovado no nível 2 ou nível 3 e já não estar com alguns anos de experiência no mercado, já estar trabalhando com aquele produto ou tecnologia. O Alex está perguntando se tirou o certificado da LPI já tem direito a consultia novel. Sim, você tem a possibilidade de estar solicitando
Na verdade, o processo é inverso, né? Você fazendo as duas provas, 101 e 102, para nível 1, nível júnior, você tem a possibilidade de requisitar a certificação Novel. Agora, se você quiser obter a certificação CompTIA e LPI, você precisa participar do exame LXO 101 e 102, que é muito semelhante ao da LPI. Aí, participando desse exame da CompTIA, aí você tem o direito de obter a certificação da LPI. Só que, do ponto de vista prático, sendo sincero, dentro do mercado de trabalho, é vantajoso até você ter 2, 3 certificações, até é vantajoso, mas para aquele empregador, para aquela empresa que está te contratando, ter 2 certificações, Novel e LPI, de nível júnior, não vai ser um grande diferencial, não. Se você tiver só uma certificação de nível júnior LPI, ou ter as duas, do ponto de vista prático, hoje nas vagas, não vai fazer grande diferença. O que vai fazer diferença é o nível de certificação e você ter uma forma de comprovar que conhece, pelo menos tem um conhecimento básico de todos os tópicos que são abrangidos naquele programa de certificação. Tá, pessoal, também já está passando um pouco da hora. Deixa de novo aqui seu e-mail, Ademar, que aí, pessoal, que tiver mais dúvida mais específica, né, coloca aí, te manda e-mail, porque aí também acaba ficando muito cansativo, né? Sem dúvida. Coloca o seu e-mail. Pessoal, queria agradecer a participação de todos aí, muito obrigado. Participação do Flávio, também a participação aí, participação do Valdemar na parte da educação e do da SNF. E pessoal, a gente se vê na semana do Linux, porque semana que vem não vai ter seminar, tá? Porque a gente vai estar preparando essa semana, a teoria, tá? Não vai ter mais. A gente se vê durante a semana do Linux, vão ter 3 webinars. Tá? Lembrando, segunda, quarta e sábado. Tá? E é isso, aqui tá o Luizinho aqui já está documentado aqui com a semana do Linux, né? Em breve a gente vai ter as camisetas também. E é isso, pessoal. Muito obrigado aí. A gente se vê. Quem puder já ir divulgando a semana do Linux, tá? Os amigos aí, pessoal que às vezes não tem conhecimento, às vezes não tem a oportunidade de estar indo numa palestra porque tem que viajar, não tem a disponibilidade. Enfim, vai estar tudo online, gratuito, disponível. Tá? Se quiser falar alguma última coisa aí, o Douglas, ou primeiro, depois o Flávio, depois o Valdemar. Só agradecer, vamos lá. Tá bom. O Flávio também, coloca o seu Twitter aí, que o Flávio está pedindo. Tá? Se quiser falar alguma coisa aí. Tá? E o Valdemar também, muito obrigado aí, foi bem esclarecedor, porque é um tema muito interessante, porque mexe no bolso, né, da pessoal, né? Mexe no bolso, né? Tá bom, gente. A gente se vê na semana do Linux. Obrigado, Douglas. Valeu. Obrigado, Valeu. pessoal. Obrigado, Valdemar. Até mais. Um abraço. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos. Obrigado aí, pessoal. Obrigado. Um abração, tá? Boa noite. Valeu, galera. Obrigado a todos aí. Boa noite. Valeu, galera. Fala aí, boa noite. Muito obrigado aí. Boa noite a todos aí.